A Justiça de São Paulo autorizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros a usarem 5 embarcações apreendidas na Operação Fim da Linha, que investiga a ligação de empresas de ônibus na capital com o PCC. 3 jet skis e 2 lanchas vão ajudar os militares em ações de policiamento ostensivo e também prevenção de atividades criminosas no ambiente aquático. Essa autorização foi negada anteriormente, mas passou por uma reavaliação da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital. Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas ele editou um decreto que destina o dinheiro apreendido desses criminosos para um fundo de segurança. Delegado Palombo, queria escutar a sua reflexão. A gente já tinha trazido a informação sobre o dinheiro confiscado apreendido das facções criminosas, para que isso seja destinado a um fundo para, naturalmente, investir na própria polícia no combate ao crime organizado. E agora o confisco dessas embarcações, jet skis e também lanchas. É curioso que, em um primeiro momento, havia sido negada a possibilidade da polícia utilizar esses equipamentos, esses veículos aquáticos, né? Mas agora me parece acertada a decisão de você ceder à polícia para utilizar justamente essas embarcações no enfrentamento à criminalidade. Delegado? É uma decisão sensata da Justiça, né? Eu não consigo entender por que já não fizeram isso antes. A grande verdade é que, apesar de todos os investimentos que o governador Tarcísio vem fazendo nas polícias, as polícias estão capengando. A Polícia Civil, para vocês terem uma ideia, telespectador e ouvintes, outro dia eu recebi um vídeo de um policial perseguindo um caminhão roubado, e a viatura simplesmente pifou no meio do caminho. É lastimável o estado que se encontra as viaturas da Polícia Civil. Simplesmente não tem, são viaturas velhas, sucateadas, e a gente não está vendo uma renovação da frota como está acontecendo com a da Polícia Militar. A Polícia Científica, a mesma coisa. A gente precisa investir nas 3 polícias, aliás, nas 4, porque a Polícia Penal também é uma polícia, de forma igualitária. Não dá para a gente prestigiar uma polícia e desprestigiar a outra. Agora, essas embarcações vêm em boa hora e tomara que venham mais embarcações. Quando a gente tem traficantes que são presos, você pode apreender o veículo e depois você pode requerer para o juiz a utilização desses veículos, motos, carros, helicópteros, para uso da polícia. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o helicóptero do André do Ré, que estava sendo utilizado para transporte de órgãos, para transplante de pessoas, e simplesmente foi devolvido. Com tristeza, eu recebi também um vídeo nessa época, mas o policial pediu para eu não divulgar, porque ele estava ali identificado, arrancando os adesivos da Polícia Civil do helicóptero do André do Rap. Ou seja, nós precisamos de mais investimento nas polícias para que elas possam prestar um melhor serviço de segurança pública. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: a Justiça de São Paulo autorizou a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros a utilizarem 5 embarcações que foram apreendidas em uma operação que deflagrou a ligação de empresas de ônibus com o crime organizado no estado de São Paulo. E essa foi uma decisão depois de uma segunda tentativa. Em um primeiro momento, a Justiça negou essa possibilidade. Antes de passar para o Beraldo, delegado Palumbo, algumas pessoas lembraram que polícias estaduais muitas vezes acabam confiscando carros de luxo de facções criminosas e fazem uma pintura especial e utilizam esses veículos. E são carros caros, carros esportivos, Mustang, Camaro, BMW, Mercedes. É uma prática muito usual em vários estados, né? Você confisca o bem e utiliza no combate ao próprio crime, né? O problema é a manutenção desses carros. Aqui no Departamento de Narcóticos nós temos Camaro, tem uma Mercedes luxuosa, que com certeza deve custar uns R$800 mil, um modelo novo, mas como é que você vai manter um carro desse? Como é que você vai trocar a pastilha de freio de um carro desse, o disco do carro desse? É complicado. O Estado, quando a gente recebe um carro desse da Justiça, o Estado tem que oferecer meios para que esse policial mantenha esse carro. E o carro tem que ser usado efetivamente no combate ao crime. Não pode ser usado para desfile. Infelizmente, em alguns estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, a gente tem esses carros, mas não se tem uma manutenção. Então, os carros ficam parados por vezes.
E só para arrematar o assunto, então, o mais adequado, ou pelo menos geralmente o que se faz, é leiloar e o recurso acaba sendo empregado para o próprio município ou estado em questão, é isso? E é leiloar esses carros e comprar as viaturas convencionais. Não adianta você dar uma Lamborghini para um policial que foi apreendido de um traficante, que ele não vai ter condição e nem o Estado vai querer bancar uma pastilha de freio que vai custar mais de 50 mil reais. É inviável isso. Cristiano Beraldo, Beraldo, Justiça autorizando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros a utilizarem essas embarcações que foram confiscadas oriundas do crime organizado. Beraldo. Olha, Kenyatta, essa decisão, ela retrata o que deveria ser cotidiano nas decisões tomadas pela Justiça, diante de muita coisa que é apreendida de fruto de crime, não só do tráfico de drogas, mas muitos outros crimes. Mas, entretanto, a gente vê essa demora, essa decisão, que, na verdade, ela foi negada num primeiro momento, agora ela está sendo concedida. A gente tem que falar, mas negada por quê? Estamos diante de uma polícia que precisa de recursos, que precisa de mais equipamentos, precisa de mais veículos. Por que não dar esses veículos, entregar isso ao uso da polícia em favor do bem comum, da proteção da sociedade? Então, a gente vê que existe muita coisa que poderia ser feita para facilitar esse processo de combate ao crime e, muitas vezes, por uma questão burocrática, por uma questão de interpretação, seja lá por que motivo for, a gente vê que é sempre o mais difícil para o lado da polícia, é sempre o mais difícil para o lado da sociedade. Mas, naquilo que tange a bandidagem, não, aí eles são os pobres coitados. A rapidez que a gente vê, muitas vezes, preso sendo solto, traficante, vendo até a droga que foi apreendida ser devolvida. Avião, carro, helicóptero, seja lá o que for, lanche, etc. Sempre tem uma decisão ali em algum momento que pronto. O bandido consegue reaver esses bens que, em hipótese alguma, poderiam ter sido adquiridos que não com o dinheiro advindo de atividade criminosa. Então, não tem nenhuma lógica você pegar um sujeito, ter um avião, analisar a vida dele e se perguntar, você fez alguma coisa na sua vida que lhe permitisse comprar um avião e manter um avião? Não, você não tem atividade lícita relacionada a você. Então tem que perder. Tem que parar com esse romantismo na hora de aplicar a lei de forma dura e veemente contra o bandido. E aí a sociedade é que fica sofrendo as consequências. Então, parabéns pela decisão, que ela seja multiplicada, que todos os dias a gente possa comentar algo semelhante aqui nos Pingos.